pessoal? Chega mais aí todo mundo. Aleluia. Querido Deus, amado Pai, obrigado por mais uma noite na Tua presença, mais uma noite de estudo, mais uma noite de aprendizado. Pedimos que o Teu Espírito Santo tome conta desse ambiente, tome conta dessa atmosfera e principalmente da atmosfera das nossas mentes, ó Pai. Que as nossas preocupações fiquem para bem longe de nós agora e que a gente possa, Senhor Deus, ali mergulhar na Tua presença, mergulhar no aprendizado e compreender e aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, fala com a gente. Nós queremos aprender de Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 Well, welcome back. Bem-vindos de volta. And if you remember last night, we were just getting into the Corinthians. E lembra que na noite passada a gente estava entrando no livro de Coríntios. And we talked about what an exciting and interesting church the Corinthian church was. E a gente estava falando de como era interessante a igreja de Corinto. And you know, sometimes you'll hear people talk about the Corinthian church and talk about how messed up they were. E às vezes a gente pode ouvir pessoas falando sobre essa igreja e falando como eles eram meio uma bagunça, eles eram meio atordoados. But I want you to think about it in a new way. Mas eu quero que você pense de uma forma diferente. If the Corinthian church wasn't messed up, se a igreja de Coríntios não fosse tão problemática, we wouldn't have the letter. a gente não teria tido a carta aos Coríntios. And the Corinthian letter is probably one of the best insights into what a New Testament church looked like. Então, essa carta aos Coríntios é a melhor forma para a gente compreender como que era a igreja primitiva. So we can be glad they had some problems because we benefit from it. Então, a gente pode até se beneficiar dos problemas que eles tiveram, porque a gente pode aprender como solucioná-los. So we're talking about some of the things that Paul wrote about. He wrote about wisdom and foolishness. Então, nós falamos um pouquinho do que Paulo escreveu. Ele falou sobre sabedoria e tolice. And I just want to read one verse. E eu quero ler aqui um versículo para vocês. 1 Corinthians chapter 2. 1 Coríntios, capítulo 2. And verse 2. E versículo 2. So 1 Corinthians 2:2. 1 Coríntios 2:2. E diz assim: Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. You know, we talked about last night about how the Greeks were always looking for wisdom. Nós falamos ontem como os gregos sempre estavam buscando por conhecimento. And wisdom's a good thing. E conhecimento é algo bom. Proverbs tells us that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. E Provérbios nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. But there's also a worldly wisdom. Mas também existe uma sabedoria mundana. And it sounds so good. E soa muito boa. But it doesn't hold up to God's word. Mas ela não contém a palavra de Deus. And that's why Paul said, when I came and started ministering in Corinth, E por isso que Paulo diz que quando ele veio e começou a ministrar em Corinto, I decided to preach the very simple message of the gospel. eu escolhi pregar a mensagem simples do evangelho. Jesus and him crucified. Jesus e este crucificado. And we know he preached other things also because he talks about them in the letter. A gente sabe que ele pregou outras coisas também, porque a gente lê isso na carta. But the central thing of his message was the crucifixion of Jesus. Mas a coisa mais essencial foi a crucificação de Cristo que ele pregou. Now, this is important for us because sometimes we want to get, like we said, kind of fancy in our message. Isso é importante para a gente porque às vezes a gente que é um pregador, a gente quer enfeitar muito nossas mensagens. But let's never get away from the simplicity of the gospel. Mas a gente nunca pode fugir da simplicidade do evangelho. Let's not make it complicated. Let's keep it simple because that's what's led people to salvation for 2,000 years. Não vamos complicar algo que deve ser fácil e compreensivo, que é o que tem sido usado e ganhado muitas vidas para Jesus nos últimos 2000 anos. And one of the other problems the Corinthians had were divisions in the church. Outros problemas que
a igreja tinha eram divisões dentro da igreja. Let's read a couple of verses here. In chapter 1, Aqui no capítulo 1, verses 10 through 14. nós vamos ler do 10 ao 14. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? You know, sometimes I read this verse where Paul says, I appeal to you that there be no divisions among you. Então a gente vê aqui Paulo dizendo: eu quero que não exista nenhuma divisão entre vocês. And that you all agree. E que todos vocês estivessem em acordo. And I look at that and I say, Paul, you are crazy. E aí eu penso e olho isso aqui e falo: Paulo, você é doido. I mean, do you really expect people to all agree and that there not be divisions? Você espera realmente que as pessoas vão sempre estar em concordância e nunca vão se alfinetar e haver divisões? I mean, if you take two church people, and put them in a room, they're both going to be disagreeing about something. Porque se você pegar dois cristãos e colocar os dois numa sala, eles vai ter divergência entre eles. And here in Corinth, they're divided even among the leaders they're following. Então, aqui em Coríntios, eles estavam divididos até na liderança. Now remember, Paul planted this church. Lembra, Paulo plantou essa igreja. He had, by the time he wrote this letter, he had spent probably at least 2 years there doing ministry. Então, Paulo passou pelo menos 2 anos com essa igreja. And some of the people in the church said, well, Paul's my leader. E algumas pessoas dessa igreja falavam: Paulo é o meu líder. Other people said, Apollos is my leader. E outras pessoas falavam: não, Apolo é o meu líder. And Apollos was the guy who showed up in the book of Acts, and he was another really powerful leader in the early church. E a gente vê, a Bíblia fala sobre Apolo no livro de Atos. Ele era um líder bem forte, bem influente também. And he had spent some time in Corinth as well. E ele também passou um tempo lá em Corinto. And then he said, you know, some people said, I follow Cephas or Peter. E aí outros dizem: não, eu sou seguidor de Pedro. Now, we don't know that Peter even made it to Corinth. A gente nem tem certeza se Pedro chegou aí a Corinto. I mean, I think he did because his name's mentioned here in the letter. A gente assume que ele foi para lá porque o nome dele está escrito aqui, But we really don't know that. mas não temos como garantir isso. But the thing about Peter was he was one of the original apostles. Mas o que a gente sabe é que Pedro era um dos apóstolos originais. You know, Paul wasn't one of the original apostles. Paulo, ele não era um apóstolo original. He didn't follow Jesus. Ele não seguiu Jesus. He became a Christian later on. Ele se tornou um cristão bem depois. So there were some people in the early church that didn't even look at Paul as an apostle. Porque havia algumas pessoas na igreja primitiva que nem consideravam Paulo como um apóstolo. So some people said, well, you know, that Paul, he's a good guy, but Peter was with Jesus. Então alguns diziam assim: olha, Paulo é um cara legal, mas Pedro andou com Jesus. And then of course you've got the religious people. E aí você tem os religiosos I don't need any leader. que falam: eu não preciso de líder nenhum. I just follow Jesus. Eu sigo Jesus. Right? And every church has the crazy people. Então toda igreja tem esses doidos aí. I don't need anybody to teach me. Eu não preciso que ninguém venha me ensinar. I don't need anybody to speak into my life. Ninguém precisa opinar nada na minha vida, I just listen to Jesus. porque eu ouço Jesus diretamente. Yeah. But Paul says, listen, Mas Paulo diz aqui: ouça, we don't need to have divisions in the a church. gente não precisa de ter divisões dentro da igreja. And you know, even among our churches, we have to guard ourselves against division. Então, entre nossas igrejas, a gente precisa se guardar contra divisões. And the way we do that
is we keep our hearts humble, E a forma da gente fazer isso é manter os nossos corações humildes. we stay teachable, A gente tem que ser ensinável. we honor our leaders, A gente deve honrar nossos líderes. and we have a servant's heart. E a gente precisa ter um coração de servo. Because when we have a heart that wants to serve, Porque se a gente tiver um coração que deseja servir, when we have a heart that's teachable, quando a gente tem um coração ensinável, and when we honor our leaders, e quando a gente honra nossos líderes, then there's not going to be a problem with division. a gente não vai ter problema com divisão. Now that doesn't mean you're going to agree with everything. Não quer dizer que você vai concordar com tudo. That's okay. Tudo bem. I don't agree with everything everybody in my family does. Eu não concordo com todo mundo todo mundo da minha família. Pessoas dentro da minha família, eu discordo deles. But they're still my family, Mas eles continuam sendo minha família. right? And so I have the attitude that they're my family and I'm going to get along. Então, a minha atitude é, eles são da minha família, então eu preciso me dar bem com eles. I mean, my family sometimes does things that offends me. E às vezes a minha família me ofende. I mean, my mother, I love my mother. She is such a doll. Eu amo a minha mãe é uma princesa, ela é linda. But you know, sometimes your parents can do things that you just go, I just wished you hadn't have done that. Mas às vezes os seus pais, a sua mãe te ofende, faz coisas que você gostaria que ela não fizesse. My wife, I love my wife. Minha esposa, eu amo a minha esposa. But you know, sometimes she can just say that thing that just pushes your button. Mas às vezes ela fala algumas coisas que me dão nos nervos. And we're still related. We're still family. Mas a gente continua sendo família. But what happens in church sometimes is we get a little upset. O que acontece na igreja às vezes é quando a gente se entristece com alguém, Something doesn't go exactly like we thought it should. algo rola diferente da forma que a gente gostaria que acontecesse. You know, the pastor may say something that you don't necessarily agree with. O pastor talvez fale alguma coisa que você não concorda, And we get upset and say, well, I'm going to go find a new church. e você fica triste e fala, bom, estou saindo fora e vou para outra igreja. And I always laugh. Eu sempre dou risada disso aí. Because these are the same people that a month ago Porque essas são as mesmas pessoas que um mês atrás were saying, Pastor, I love your church. estavam dizendo para você, pastor, eu amo a sua igreja. God told me that I'm supposed to be here. Deus me falou para eu fixar meus pés aqui. God led me here. Foi Deus que me guiou aqui. And then a month later, they're like, well, I'm leaving. E um mês depois já estão falando, estou indo embora. I actually asked somebody a few months ago. Alguns meses atrás eu perguntei algo para alguém. They were leaving the church. Eles estavam indo embora da igreja. They were angry about something and they were Eles leaving. ficaram com raiva sobre uma coisa e estavam indo embora. And I said, so you missed God, right? You didn't hear God's voice. E aí eu cheguei para eles e falei, bom, então acho que vocês não ouviram a voz de Deus, né? So what do you mean? Aí o que você quer dizer com isso? I said, well, a few months ago you said God had brought you here. Bom, poucos meses atrás você falou para mim que foi Deus que te trouxe para essa igreja. So was God wrong or were you wrong? Então quem que está errado? Deus estava errado quando ele te falou para vir para cá ou você que estava errado? I don't know how to answer that. Eu não sei responder essa pergunta não. I said, I'll tell you how to answer it. Eu falo como responder. I said, get over yourself. Você precisa superar você mesmo, as suas dores aí. Forgive whoever you think has offended you. Perdoe qualquer um que talvez tenha te ofendido. And come back to church and join the family. E eu preciso que você volte domingo que vem. Essa é a tua família. Right? I mean, isn't that funny how we do it in church? E é isso, não é engraçado como essas coisas acontecem na igreja? So we have to work at maintaining unity. Então a gente precisa ser intencional e trabalhar arduamente para manter a unidade. Because I say this all the time, but I mean it. E eu digo isso o tempo todo. If you haven't been offended in this church yet, E eu digo que se você ainda não se ofendeu nessa igreja, you will be. você vai ser em algum momento. I promise you. Eu te prometo isso. We don't mean to. Não é que a gente quer te ofender. I mean, Pastor Fabio is a good pastor. Pastor Fábio é um bom pastor, But you know, the nature of being human mas é a natureza de ser humano. means sometimes we offend people without even really E trying por to. sermos humanos, nós ofendemos uns aos outros sem ter a intenção de. So the reason I say that is so when you get offended, Então eu te digo isso já de cara, porque quando acontecer de você se ofender, just remember, Pastor David said, oh
yeah, I'm probably going to get offended. E aí você vai lembrar das minhas palavras. Olha, talvez eu vou me sentir ofendido em algum momento. And this is an opportunity to practice being a Christian, E essa é uma bela oportunidade para você praticar ser cristão. right? To actually live like a Christian, E viver como um cristão. which means, oh, they said something that hurt my feelings. Então, isso quer dizer, bom, eles falaram alguma coisa que machucou meus sentimentos. Pastor Fabio walked by me and didn't say hello. Ou o pastor Fábio passou por mim e não me cumprimentou. One of the other leaders said something that hurt my feelings. Um líder da igreja falou algo que machucou meus sentimentos. Now that's our choice, E ali você vai ter a escolha to get offended and leave, de se ofender e ir embora da igreja, or to be a Christian ou de ser um cristão and say, you know what, they hurt my feelings, e dizer, olha, eles realmente me ofenderam, but I'm going to forgive them, mas eu vou perdoá-los. and I'm going to keep loving them E eu vou continuar amando eles, because God's brought me here, porque Deus me trouxe aqui. right? And I think this even extends to the churches out there. Eu acho que isso se estende a tudo que é igreja. I mean, listen, there are Christians that make their living bashing and attacking other churches. Tem cristãos que eles saem de uma igreja e começam a atacar as outras, as que ele passou. You'll never hear us talking bad about another church. Você nunca vai ouvir nós da C3 falando mal de outras igrejas. We know we're not the only church. A gente sabe que a gente não é a última bolacha do The pacote. body of Christ is much bigger than C3 Church. O corpo de Cristo é muito maior que a igreja C3. Now, this is a really cool church. Essa é uma igreja bacana, legal. It's a great family. É uma família bem legal. But we realize there are other churches out there that are good too. Mas a gente percebe e sabe que tem muitas outras igrejas que são muito boas. And we're always going to speak well of other churches. E todos nós vamos falar muito bem dessas outras igrejas. We're not going to attack other A gente churches. não vai atacar igreja nenhuma. We don't want to be known as that church that's talking bad about other churches. A gente não quer ser aquela igreja que fica falando mal de outras igrejas. My pastor used to say, Meu pastor costumava dizer, I've even seen him having a conversation with new people in the church. e eu já vi ele conversando com pessoas novas dentro da igreja. And he would say, oh man, it's great to have you in the church. Are you new to the area or did you come from another church? E ele falava com essa pessoa, poxa, que bom ter você aqui com a gente, você é novo na região ou você veio de outra igreja? And they say, oh yeah, we come from, and they'd give a church name and then they'd start to talk about how bad it was. E aí eles chegavam, essas pessoas chegavam e falavam assim, não, nós viemos da igreja X. E aí eles começavam a descer o pau na igreja. And I've seen him cut them off and go, oh yeah, that's a great church. E aí o nosso pastor interrompia eles e falava, eu conheço essa igreja, é uma igreja fantástica. I love that pastor. Eu amo o pastor dessa igreja. And these people just, Aí essas pessoas engoliam as palavras. and he told me later, he says, you know what, I don't care if that pastor ran off with his secretary and took the offerings. I'm not going to say anything bad about it. E ele virava e falava assim pra gente, eu não me importo se esse pastor cometeu adultério, fez qualquer coisa de errado, eu não vou falar mal dele. So let us be people that build up. Então vamos ser pessoas que constroem, pessoas que edificam. Now, Paul in Corinthians also spends a good bit of time talking about sexual sin. Aqui também Paulo fala um pouquinho sobre pecado sexual. In fact, this was one of the big problems in the Corinthian church. De fato, na verdade, esse era um problema bem grande na igreja de Now, Corinto. like we said last night, this was a problem in the Greek world, just like it's a problem in our society. It's not a new thing. Isso não é uma coisa nova, era um problema já naquela época e também continua sendo um problema hoje. But in the Greek world, it was complicated because sex and the temples of the different gods were all connected. Então, nessa época era complicado pelo fato do sexo estava conectado à adoração aos deuses daquela época e aos templos. But one of the things about the Corinthian church that was interesting, Uma das coisas interessantes sobre a igreja de Corinto, you know, we talked about the first night about grace. nós falamos na primeira noite sobre graça, We were talking about the Galatian a church. gente falou the sobre a Galatian igreja de churches, Gálatas, and we were talking about how grace is very messy. e a gente falou como a graça é bagunçada. Well, it was really, really messy in Corinth. Então, aqui nessa cidade de Corinto era também a mesma coisa. Because there was actually teaching in the Corinthian church that, you know, we're free. Porque as pessoas aqui começavam a
a ensinar que, olha, nós somos livres. We are liberated in Jesus. Jesus nos libertou. We can kind of live however we want to because we're already forgiven. A gente pode viver do jeito que a gente quiser porque Jesus já nos perdoou. You know, the body doesn't mean anything. It's really my spirit's what counts. E eles achavam que o corpo não significava nada. So I can Só o live espírito que So I contava. can live how I want to with my body. I can do what I want to with my body. Então eles ensinavam, algumas pessoas ensinavam que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, But my spirit is what counts. mas é o seu espírito que realmente é relevante. Now, can you see how that's going to cause some problems? Você consegue ver como essa teoria, essa filosofia vai trazer problemas? Look in 1 Corinthians 5. Olha aqui no capítulo 5. And if you'll read verses 1 and 2. Versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? So, here's the first situation that Paul brings up. Então, olha a primeira situação sobre imoralidade sexual que Paulo aborda. You guys have a situation in the church where a guy, and it's probably a leader, Então, esse cara aqui da igreja, talvez ele seja até um dos líderes da igreja. the context seems to indicate that it's Quando a probably a gente leader. entende pelo contexto, talvez ele seja um líder dessa igreja. And Paul says you got this guy in the church, probably part of the leadership team, who's living in a kind of immorality that even the Greeks don't do. E a gente tem esse cara que é um dos líderes da igreja que está vivendo de uma forma tão imoral que nem os gregos vivem dessa forma. I mean, even the pagans don't do this. Os pagãos não fazem isso. And so this guy's living in sin with his mother-in-law or his father's wife. Então, esse cara aqui, ele está vivendo em pecado com a mulher de seu pai, com a sua madrasta, ou And sua so própria Paul mãe. says, instead of dealing with this, you guys are kind of patting him on the back saying, way to go. E ao invés de vocês lidarem com isso, com veemência, vocês estão dando tapinha nas costas do cara e dizendo, é isso aí. And Paul's saying, there are some things we just don't tolerate. E Paulo está dizendo aqui, existem coisas que a gente não tolera. Remember we said the first night, we preach grace and truth. Como eu falei na primeira noite, nós pregamos graça e verdade. We don't just preach grace, A gente não prega só a graça. we don't just preach truth, E a gente não prega só a verdade. we preach them together. A gente prega os dois. But in this case, Paul is saying, hey, listen guys, this has got to be dealt with. E Paulo está dizendo aqui, vocês precisam lidar com isso. And Paul goes on to tell them, okay guys, if he doesn't repent, kick him out of the church. E Paulo está dizendo aqui na sequência, se ele não se arrepender, expulse-o da igreja. And, you know, that's kind of harsh. Isso é uma coisa dura, não é? We don't like hearing that. A gente não gosta de ouvir isso, But there comes a point when we have to, what did we say earlier, live like Christians. mas às vezes chega um momento que a gente precisa viver como cristão. Now, as we said before, we've got grace for new Christians. A gente tem graça para os cristãos novatos que We've estão got chegando. grace for people that come into our church that are still seeking. A gente tem graça com as pessoas que estão se juntando à nossa igreja e ainda estão procurando entender o evangelho. But somebody that's in a leadership role or somebody that should be a more mature Christian, Mas alguém que está na liderança, alguém que já deveria, que tem um tempo de caminhada e de maturidade cristã, we just can't let this go on. a gente não pode permitir essas And Paul coisas. says, listen, you guys have to deal with this. Então Paulo diz, escute, vocês precisam lidar com isso. And so the guy's kicked out of the church. Então o cara é expulso da igreja. Now the good news is, in 2 Corinthians, Paul makes reference to this again. E o interessante é que no no 2 Coríntios, ele menciona esse caso novamente. And it seems like the guy has repented and come back into the church. E parece que esse mesmo sujeito se arrependeu e acabou voltando para a igreja. Now that's important because we're not just kicking somebody out because we're angry at them.
Isso é importante, a gente não está expulsando alguém da igreja porque a gente está com raiva dessa pessoa. The goal is to see restoration. O objetivo é ver restauração na vida dessa pessoa. The goal is to see somebody come back into the fold and get right with God. O objetivo é que essa pessoa volte para o aprisco e volte para Deus. And that's what Paul says. We want to see him restored, but we can't have this behavior in the church. A gente quer ver essa pessoa restaurada, mas a gente não pode tolerar esse comportamento aqui dentro. And then look over in chapter 6. Olha lá em capítulo 6. Would you read 12 through the end of the chapter, 12 to 20? Vamos ler o capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas vou ler de novo. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Now, this is a great passage because it kind of illustrates what we were just talking about. Essa passagem é bem interessante porque ela ilustra o que a gente está comentando aqui. This idea that I'm free, I can do what I want to do. Essa ideia de que eu sou livre, posso fazer o que eu bem entender. And Paul makes it very clear that no, we cannot. E Paulo deixa bem claro aqui que não, a gente não pode. You know, I think sometimes in the church we have to be very, very careful Às vezes na igreja a gente tem que tomar muito cuidado about elevating sins and making some sins worse than others. em elevar ou dar qualificação para os tipos de pecados e fazer um pecado mais pesado do que o outro. I mean, in some churches there are the unforgivable sins. Em algumas igrejas existem alguns pecados que não são perdoados de jeito nenhum. I mean, if somebody gets a divorce, that's the unforgivable sin. Tem igreja que acredita que se alguém se divorciar, esse pecado não deve ser perdoado nunca. In some churches, if somebody has come out of a homosexual background, E em algumas igrejas, se alguém veio de um passado de homossexualismo, that's an unforgivable sin. não, esse pecado aqui é imperdoável. You know, and I think we have to just be realistic Eu acho que a gente precisa ser realista and understand that in God's sight, no sin is worse than the other. e entender que, de acordo com a visão de Deus, não existe pecadinho nem pecadão. Now that's hard for us Isso é difícil para a gente entender, because we assign different levels for different sins. porque a gente quer qualificar os pecados. But I think according to the scriptures, sin is sin. Mas, de acordo com as escrituras, pecado é pecado e pronto. So what about sexual sin? E sobre o pecado sexual? I don't believe it's any worse sin than anything else. Eu não acredito que é um pecado pior do que qualquer outro. But Mas it is different. é diferente. The consequences As consequências are much larger são maiores, because it affects our body, porque afeta o nosso corpo, it affects our spirit, afeta o nosso espírito, it affects our mind, afeta a nossa mente, it affects our emotions. afeta nossas emoções. The consequences are much, much more serious. Então, as consequências são muito mais drásticas. Now we know this. I mean, our society is absolutely sex saturated.
E a gente sabe disso, a nossa sociedade se satura no sexo. I mean, our society is absolutely saturated with sex. Nossa sociedade é absolutamente saturada com sexo. TV shows and movies A gente and vê books. os shows na televisão, né? Ou como é que fala? Big Brother da vida? Yeah, Big Brother. Reality show. I mean, it's everywhere. Então, em todo lugar que você olha na mídia, o sexo está presente. And listen, the reason it's so popular is because we all like it. E o motivo pelo qual o sexo é popular é que todo mundo gosta. Right? We're all sexual beings. Porque nós somos seres sexuais. But what we have to remember is God created it. Mas o que a gente tem que entender é que Deus criou o sexo, It's good, é bom, but he put guidelines to go along with it. mas Ele criou algumas regras que vai ao longo com isso. Ao And the longo disso. guidelines are to protect us. E essas regras de Deus é para nos proteger. Now that's important because we forget that. Isso é importante porque a gente se esquece disso. And what does the devil do? E o que o diabo faz? The same thing he did with Eve. A mesma coisa que ele fez com Eva. Oh, God didn't really say that. Deus não quis realmente dizer isso. God's withholding something good from you. Deus está te privando de algo muito bom. If you do this, you'll be enlightened, you'll have fun, Oh, it'll be se awesome. você fizer isso, você vai se divertir, seus olhos vão se desacortinar. And so we think God's keeping something from us. E aí o diabo faz com que a gente entenda que Deus está nos privando de algo bom, Instead of trying to protect ao us. invés de estar tentando nos proteger. And so that's what Paul's trying to stress to the Corinthians Então here. aqui que Paulo está falando para os coríntios. Because it's clear by the context that there's guys, and maybe women as well, that are going to the temple and taking advantage of the prostitutes we talked about. Porque aqui a gente vê que nesse contexto haviam pessoas da igreja que continuavam indo nos templos e saindo com prostitutas. And the reason I say ladies also is a lot of these temples had male prostitutes. E mulheres também faziam isso porque nesses templos tinham prostitutas, homens e mulheres. So Os it's a gigolô. problem in the whole church. Então era um problema na igreja. And Paul is saying, listen, we can't do this. E Paulo dizendo, a gente não pode fazer isso. And then he talks very clearly about our bodies as the temple of the Holy Spirit. E aí ele ensina aqui que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. And he says, how can you take the temple of the Holy Spirit and go join it to a prostitute? Como que você pega o templo do Espírito Santo e se une com uma prostituta? And what Paul's doing here is he's elevating the body. Então o que Paulo está fazendo aqui, ele está elevando o corpo. Because the teaching that these guys were getting, the false teaching was the body doesn't matter. Porque o ensino falso que estava sendo disseminado dentro da igreja é que o corpo não tinha relevância, não era importante. Your body's not important. O seu corpo não é importante. What's really important is your spirit. O que é importante é o seu espírito. And Paul elevates the body here. He says, no, 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 no. E Paulo fala, não, não, não. Your body is the temple of God. O seu corpo é o templo de Deus. Now this is a powerful concept. E esse é um conceito poderoso. Because in the Greek world, Porque no mundo grego, God lived inside the temple. Deus vivia dentro do templo. The idols were there. You go and worship them. Os ídolos estavam lá, se adorava no templo. In the Jewish world, E no mundo judeu, God lived in the temple. Deus também vivia no templo, In the Holy of Holies. no Santo dos The Santos. priest could only go in once a year. O sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano. That's where God lived. É lá que Deus habitava. But under the new covenant, Mas quando nós estamos na nova aliança, God, through Jesus, sent His Holy Spirit to live inside Deus of us. através de Jesus mandou o seu Espírito Santo para viver dentro de nós. And now we are the living, breathing, walking temple of God. E agora nós somos os templos vivos de Deus. And this should tell us that God expects us to take care of our bodies. E isso nos ensina que Deus espera e confia que a gente vai cuidar do nosso corpo. Not living immoral lives. Não vamos viver de forma imoral. Because what Paul's saying is that
sexual sin, it's not any worse sin than anything else. Aqui não fala que o pecado sexual é pior do que o outro, But it's going to leave bigger marks. mas on you. vai deixar marcas maiores em você. It's going to leave deeper wounds in your spirit Vai and your deixar mind. machucados na sua mente e no seu coração. And if you don't believe that, all you have to do is talk to a counselor. Então, se você não acredita nisso, converse com um conselheiro, você vai ver. If you talk to any counselor, any therapist, Se você conversar com qualquer terapeuta, so many of the problems that they counsel people for a maioria dos problemas que eles estão aconselhando as pessoas are related to sexual abuse, está conectado a abusos sexuais, some type of sexual addiction, algum tipo de vício sexual and many other things that their promiscuity has left them with. e muitas dessas maneiras aconteceu por causa da promiscuidade. Many counselors will tell you that the fastest growing addiction in the world Muitos terapeutas vão te dizer que o vício que mais cresce no mundo is sex addiction. é o vício pelo sexo. Because of the proliferation of pornography, Por causa da proliferação da pornografia, there are more people addicted to sex than ever before. tem mais gente viciada em sexo do que antes. I mean, there are support groups like Alcoholics Anonymous. A gente vê até grupos como os Alcoólicos Anônimos. You've probably got them here in Santos. I guarantee you've got them in Eu São tenho Paulo. certeza que deve ter algum grupo aqui em Santos ou em São Paulo, com certeza. Every city, people go because they feel trapped. São grupos para ajudar essas pessoas a quebrarem esse vício, porque as pessoas ficam presas nisso. That's why it's so important that we hold on to God's word. Por isso que é importante que a gente se apegue à palavra de Deus Trust that God's going to heal us if we've had these issues. e confiar que Deus vai nos curar se a gente tiver esse tipo de problema. And make sure that our sex life is submitted to Him. E que a nossa vida sexual seja submetida a Deus. And you know, I even think we could take this a step farther. Eu ainda acho que a gente pode levar isso ainda mais adiante. You know, when we're talking about our bodies being the temple of the Holy Spirit, Quando a gente fala que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, it's our responsibility to take care of this thing. é nossa responsabilidade cuidar dele. I wonder when we get to heaven, Eu fico imaginando, quando a gente chegar no céu, how many people we're going to see there quantas pessoas nós vamos ver lá. who God says, you know, you got here 20 years early. Que Deus vai falar assim, olha, você chegou aqui 20 anos mais cedo do que eu gostaria. You know, I meant for you to live a lot longer, but you didn't take care of Eu yourself. tinha mais 20 anos de vida para você na terra, mas você não cuidou do seu corpo. You didn't take care of yourself. Your lifestyle was bad. You ate terrible. You O didn't seu, o exercise. seu estilo de vida era muito ruim. Você era sedentário, você comia mal, se alimentava mal. You had an extra 10 years. You had an extra 20 or 30 years. Eu ia te dar mais 10, mais 20, mais 30 anos. But you didn't take care of your body. Mas porque você não cuidou do seu corpo, And you missed out on so many of the rewards that I had for you. você perdeu muitas das recompensas que eu ia ter a mais para você. So let's us take care of our bodies. Então vamos cuidar do nosso corpo. Of course we invest in our spirits. We meditate on God's word. We pray. Claro que a gente deve investir no espírito, a gente medita na palavra de Deus, a gente ora, We invest in our minds. We read. We study. We learn. a gente investe na nossa mente, a gente lê, a gente estuda, a gente aprende. But we also take care of our bodies Mas a gente precisa também cuidar do corpo, because it houses the Holy Spirit. porque ele é quem acomoda o Espírito Santo. We want to be balanced people. Nós queremos ser pessoas equilibradas, Spirit, soul, and body. espírito, alma e corpo. Amen? Amém? All right, next slide. Próximo. Thank you. All right. Chapter 8 Capítulo 8 talks about fala sobre weaker Christians versus stronger Christians cristãos fracos versus cristãos fortes. and how we use our Christian liberty. E como que a gente deve usar a nossa liberdade cristã. Would you read chapter 8 verses 1 through 6 is good. Ok. Actually read 1 through 7. Ok. Versículo 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa,
ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por ele. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Deus, Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. We talked about how difficult it was to be a Christian in the first century. Então a gente fala o quanto era difícil ser um cristão no primeiro século. Everything in society had some kind of religious overtone. Tudo na sociedade estava atrelada a alguma religião. One of the things in Brazil I noticed pretty quick is everybody likes to celebrate. Então uma coisa que eu percebi aqui no Brasil, algo que todo mundo gosta de comemorar. I mean, people don't come to church because of birthday parties, because of marriage anniversaries. As pessoas faltam nos cultos por causa de aniversários, a falta de por causa weddings, de casamentos, festas de I mean, casamento. everything. Tudo é motivo para faltar no culto. I mean, we love parties in Brazil. Porque o brasileiro gosta de festa. Well, they like parties in the first century too. No primeiro século também havia festas. But a lot of times where these parties would be celebrated would be in the pagan temple. Mas as festas daquela época eram comemoradas dentro do templo pagão. Because you remember we showed the picture last night of the big temple with all the columns? Então lembra que ontem eu mostrei ali uma imagem de um templo cheio de colunas? Well, that would be one of the biggest buildings in the city. Aqui os templos eram os maiores prédios da cidade. So if you're going to have a big birthday party, Então se você fosse ter uma grande festa de aniversário and you had a little small house, e você tinha uma casa pequena, you would go to the temple and rent a room. você ia para o templo e fazia sua festa lá. Very normal. Era muito comum. And so you could go rent a room and have a party there. Então você podia alugar um espaço dentro do templo e fazer a sua festa lá. But the problem is, Mas o problema é, if you're a Christian, se você é um cristão, do you go to the party você iria à festa or do you not go to the party? ou não? That's the question. Essa é a pergunta. And it was a question that the early Christians had to deal with. E essa era uma pergunta que os novos cristãos da época tinham que se fazer com frequência. Almost all of the meat that was sold in the market Toda a carne que era vendida no mercado da época had been dedicated to an idol. tinha sido dedicada, consagrada a um ídolo. So much of the meat, a small portion of it was taken and offered as a sacrifice to the god. Então eles pegavam um pedaço da carne, uma porção da carne, sacrificava para os deuses And then it would be sold in the market. e depois elas vendiam a carne no mercado. Because if Ricardo's got a cow that he wants to sell, Porque se o Ricardo tem uma vaca e ele quer vender essa vaca, he's a good religious pagan. ele é um pagão, muito bom, um religioso pagão. So he's going to bring the cow to the temple. Ele traz a vaca dele para o templo And he's going to say, listen, I want to make as much money off of this cow as I can. e ele chega lá e fala, olha, eu quero ganhar o máximo de dinheiro que eu puder com essa vaca. So he would let the priest kill it. E aí o sacerdote lá do templo matava a vaca, They could take a little bit for an offering. ele pegava um pedaço da vaca para ofertar aos deuses, Maybe take a couple of steaks for the priest. tiravam mais uns 2 bifes para o sacerdote, And then they would give a little blessing on the cow. e aí eles abençoavam a vaca, And then he would take the rest of the meat to the market to e aí sell. ele pegava todo o resto da carne e vendia no mercado. So when you read in the New Testament about meat being sacrificed to idols, Então, quando a gente lê aqui no Novo Testamento sobre carne ser sacrificada a ídolos, almost all of the meat had been sacrificed. to quase idols. toda a carne disponível no mercado havia sido Now, of course, if you're a sacrificada. Christian and you've got your own little farm, Então, se você é um cristão e você tem sua pequena fazenda,
obviously it's not going to be a sacrifice to the idols. Você não iria sacrificar para os ídolos. But like most of us here don't have any cows in our yard, Mas a maioria de nós aqui não temos vaca no nosso quintal. neither did those Christians. E muitos cristãos também não tinham vacas. And you know, sometimes you just have to have a nice steak. Então, às vezes, você precisa comer um bom bife. I mean, there's just some times that, you know, you've eaten enough chicken and enough fish and it's Você like, man, I gotta cansa have de a steak tonight. você cansa de comer peixe, de comer frango. Tem uma hora que você quer um bife suculento. So you go to the market and E aí you você pick vai out no some mercado, nice picanha, você pega uma picanha, and you take that home você leva para casa, and you invite some friends over. você convida uns amigos, You got a few adult beverages você tem lá umas bebidas de adulto and, you know, you start cooking that steak. e você começa a cozinhar essa carne. And you got these guys over from church Aí você convida uns amigos da igreja, and they're eating this picanha. eles estão comendo a picanha, And one of the guys says, "Man, where did you get this meat?" e aí um deles chega para você e pergunta: onde que você comprou essa picanha aí? Man, I just got it in the market over here. Ah, eu comprei ali no mercado. Oh my God. It's been sacrificed to an idol. Nossa, essa carne foi sacrificada para o ídolo. Oh no, I'm going to Eu hell. vou para o inferno agora. I mean, that would be the kind of thing that happened in the early church. E esse era o pensamento que havia naquela igreja primitiva. Now, this isn't something we have to deal with, Graças a Deus a gente não precisa lidar com essas coisas, but we have to deal with other things. mas nós temos que lidar com outras Right? coisas. We have to deal with other things that still fall under this principle. A gente lida com outras coisas que estão conectadas com esse princípio. Because what does Paul say here? He says, we all have knowledge. O que Paulo diz aqui é que todos nós temos conhecimento, He said the problem with knowledge, though, e o problema do conhecimento é is it puffs us up, porque ele infla, but love builds us up. mas o amor edifica, o amor constrói. And you know, we can have the knowledge A gente pode ter o conhecimento that I can eat this meat, it's not going to hurt anything. que eu posso comer essa carne aí, não vai me fazer mal nenhum, But if you've got a weak conscience, mas se a sua consciência for fraca, I probably shouldn't invite you over. eu não deveria te convidar. You know, when you come over, we'll have chicken. Quando você vir para minha casa, vamos comer frango, Right? certo? Because remember, it's not about knowledge, it's about love. Porque não tem nada a ver com conhecimento, tem mais a ver com amor. I mean, it's good to have knowledge, É bom ter conhecimento, but love is so much more mas important. amor é muito mais importante. And you know, you may have the liberty to drink beer or drink wine. Você tem a liberdade de beber vinho, de beber cerveja, And the reason I bring that up is because it's always a stumbling block in so many e o motivo churches. pelo qual a gente fala disso é porque isso é uma pedra de tropeço em muitas igrejas. And listen, God gives you liberty. E entenda, Deus te deu a liberdade. But like somebody mentioned the other night, we never use our liberty to cause somebody to stumble. Mas a gente nunca usa a nossa liberdade para fazer alguém tropeçar. Man, if I know Lucas is a recovering alcoholic, Se eu sei que o Lucas está se recuperando do alcoolismo and I invite him over for a churrasco, e eu convido ele para comer um churrasco na minha casa, I'm not going to have any beer. eu não vou ter cerveja lá. I mean, what kind of Christian would do that? Que tipo de cristão vai fazer isso? We're going to drink Coca-Cola, Nós vamos tomar Coca-Cola e Guaraná. right? And so it's just understanding, so because the other problem is, the other extreme E o outro extremo is we say, well, there are people that struggle with alcohol, so I'm never going to drink. porque tem pessoas, o outro extremo é porque tem pessoas que têm problema com o alcoolismo, eu nunca vou beber. If that's what God tells you, no problem. Se Deus te falou isso, siga em frente. The problem is, some Christians think that because of their conviction, O problema é que alguns cristãos acham que porque eles têm uma convicção, they're going to tell every other Christian what they have to do. todos os outros cristãos têm que ter a mesma convicção que ele tem. Right? Because there are some things in the Bible that are black and white. E tem algumas coisas na Bíblia que é preto e branco. We just talked about sexual sin. That's pretty clear. A gente Black, falou sobre o pecado and white. sexual. É bem claro, preto e branco. very clear. Muito claro. But there are other things that are not quite so clear. Mas outras coisas não são tão claras.
It's not black or white, it's kind of gray. Não é nem preto nem branco, é meio acinzentado. And that might be something like drinking alcohol. Pode ser algo como beber bebida alcoólica, That might be something like watching certain TV shows or movies. talvez sobre assistir algum tipo de televisão, algum tipo de canal, de programa, Listening to certain types of music. ouvir certos tipos de música. And then at that point, we have to rely on our own conscience Então, nesse ponto aqui que a gente tem que fazer, and confiar na nossa consciência and what we feel like God's telling e o us. que a gente sente que Deus está nos falando. Does anybody like the TV show The Walking Dead? Alguém aqui gosta do seriado Walking Dead? Awesome. Come on. Listen, we're among friends here. You can admit it. How many? Então, nós somos amigos aqui. Awesome. Awesome. There is nothing better than watching zombies get shot. Eu não acho que tem nada mais divertido do que ver um bando de zumbi tomar tiro. But last week, Mas semana I passada, was talking to somebody in our church in Curitiba, eu estava falando com uma pessoa na nossa igreja lá de Curitiba, and we were just having a conversation about different TV shows and e a gente different estava things. falando sobre alguns programas de TV. And I said, "Hey man, do you like The Walking Dead?" Aí eu falei pra ele, você gosta do Walking Dead? And you'd think I was asking him if he liked to watch X-rated movies. Então, ele olhou pra mim como se eu tivesse perguntado pra ele se ele gostava de filme pornô. He said, "Oh no, Não, de jeito nenhum. I can't watch that." Eu não posso assistir essas coisas. I said, "Calm. Falei, calma. Oh, that's cool. I'm not going to invite you over." Então eu não vou te chamar pra vir na minha casa. But you know, that's a great example because his conscience forbids him from watching that TV show. Então esse é um exemplo que a consciência dele proíbe ele de ver esse tipo de programa de TV. In other words, if he was to watch that TV show, he'd be sinning. E para ele, se ele assistisse aquele programa com essa consciência, ele estaria pecando. Because he'd be violating his own conscience Porque and ele what está God's told him. violando a sua própria consciência. I'll sit down and watch it and watch him shoot those zombies all day long. Eu posso assistir os caras dando tiro no zumbi para mim o dia inteiro. Right? No problem. Não tem problema nenhum para mim. I've got other friends who feel the same way about alcohol. E eu tenho uns amigos que sentem assim a respeito do álcool. I've got a good friend in another church in Curitiba. Eu tenho um amigo meu de uma outra igreja lá de Curitiba. He says, I can't Ele drink. fala, eu não bebo. He says, for me it'd be a sin. Para mim é um pecado se eu beber. Cool. No Eu falei, worries. beleza. We follow our own consciences. A gente tem que seguir a nossa consciência. That's why, as we said the other night, we're not going to give you a list of rules on what it means to be a Christian. O que nós falamos ontem à noite, a gente não vai te dar uma lista do que deve ser feito para você ser um bom cristão. There are plenty of things in the Bible that are very clear, black and white. Tem muita coisa na Bíblia que é preto e branco. But as we're going to see when we get into Philippians, I think tomorrow night, Mas em Filipenses, que a gente vai falar mais amanhã, Paul says, work out your own salvation Paulo fala sobre você trabalhar a sua própria salvação with fear and trembling. com temor e tremor. There are certain things that are black and white. Those are non-negotiables. Então tem coisas que não são negociáveis, é preto e branco. And even talking about alcohol, we're told not to get drunk. E quando a gente fala de álcool, a Bíblia é bem clara para não nos embriagarmos. Right? I mean, that's a non-negotiable. Do not get drunk. Então isso não é negociável, não se embebede. Okay. But there are so many other things that are gray areas. Mas tem outras áreas que é meio acinzentada. You know, they didn't have TV shows. They didn't have movies in the Então aqui nessa época eles não tinham programas de TV, não tinham filmes. And so that's why as Christians we have to pray. Por isso nós como os cristãos nós temos que orar. We have to listen to the Holy A gente Spirit. precisa ouvir o Espírito Santo. And we have to be sensitive to what he tells A us. gente precisa ser sensível ao que ele nos diz. You know, for me, I've always been very sensitive towards occultic things. Eu sempre fui muito sensível sobre coisas do lado oculto. Now, I've got friends that can watch kind of weird stuff on movies and it doesn't bother them. Eu tenho alguns amigos que eles gostam de ver filme de terror e isso não atormenta eles. But for me, I Mas can't. para mim, eu não assisto. And so, again, I'm not going to come beat somebody over the head with what God's told me. Então eu não vou chegar para eles e
bater com a Bíblia na cabeça deles por I'm algo gonna que trust Deus you. falou para mim. To hear the Holy Spirit for you, Eu vou confiar que você vai aprender a ouvir o Espírito Santo por você mesmo. and you're going to trust me to hear the Holy Spirit for me. E você vai confiar que eu vou ouvir o Espírito Santo por mim mesmo. Amen? Amém? All right, let's take 10 minutes, Vamos and then pegar we'll come back and we'll talk 10 about minutinhos. spiritual gifts and the e resurrection. a gente vai falar sobre os dons espirituais. Aham.